Eis-me aqui, rendido estou a ti, Senhor. Amém. Boa noite, amado igreja. Boa noite. Paz em Cristo Jesus. Amém. Eu sei que o povo, ele está passando pelo momento de reflexão. Nós que ainda estamos aqui nessa terra, nós temos o privilégio de continuar no caminho. A Bíblia, ela é totalmente contrária ao pensamento do homem natural, do homem que realmente não pensa em Deus. Então a Bíblia é contra tudo isso. E eu queria convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia em Eclesiastes. E é interessante que o nosso tema vai ser o tema que nós estamos passando nesse momento, principalmente a nossa irmã Ivone, mas o seu marido. O tema que eu trouxe aqui é a morte. Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes ele vai ficar de lado de Provérbios. Você vai em Salmo, Provérbios, Eclesiastes. Você vai achar lá. Capítulo 7, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 7, versículo 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela que se vê o fim de todos os homens, e os vivos que tomem em consideração. O que a Bíblia ela nos alerta? No momento que irmão Hélio, irmão Ivone, irmão Sérgio está lá junto com a família da Ivone, velando o corpo da nossa irmã, eles estão no melhor lugar. A Bíblia diz: melhor é ir à casa onde há luto, aonde ir à casa onde há banquete. Por que Salomão está ensinando essa situação a cada um de nós? Porque lá onde está acontecendo aquele velório, aquelas pessoas ali, está vendo o fim de uma pessoa aqui na terra. E o texto ele vai dizer que nós devemos estar considerando aquele momento. Mas por que eu tenho que considerar aquele momento? Porque é o momento, irmão, de todos nós. Aí o Salomão ele ensina também nesse texto dizendo: ir à casa onde há luto é muito legal. Porque você vai meditar no seu dia fim. Vai meditar que você tem um dia que você vai chegar ao fim, a finitude da sua vida. E devemos
considerar esse momento. Devemos, dia após dia, estar perguntando: qual é o meu destino hoje? Qual é o meu destino? Sair de casa e perguntar a Deus: Deus, qual é o meu destino hoje? Então, se perguntar é meditar, refletir que nós estamos aqui numa vida passageira. E nessa vida passageira que nós estamos aqui, Deus nos deu o privilégio de a gente se tornar filhos de Deus. Ele nos deu o privilégio de nossos pecados, uma vez cometido na ignorância, esse pecado foi perdoado. Esse pecado, ele foi anulado diante de Deus. Não existe mais ira para aqueles que se tornaram filhos de Deus. Então, essa reflexão que cada um de nós devemos ter. Devemos considerar o que realmente Deus ele fez para cada um de nós. Porque nós vamos passar pelo que ele passou. Devemos também perguntar: hoje, esse dia, ele vale a pena? O que eu estou fazendo com a vida que Deus me deu? Vale a pena? Como eu estou vivendo diante do meu Deus? Eu estou me preparando? Eu estou me guardando? Essas são as perguntas que dia por dia nós devemos fazer. Porque, irmão, o Espírito Santo, ele está dentro de cada um de nós. Ele vai realmente te mostrar ao irmão Cícero, a mim, no momento que eu saio do controle do Espírito e passo a viver no controle da carne. Ele vai me avisar. E aí, ele acende aquele sinal amarelo. Olha, preste atenção. Foi assim que tu aprendeste de Cristo. Foi assim que tu viu Cristo vivendo no nosso meio. Aí a gente, como um bom cristão, temente a Deus e aos seus mandamentos, a gente vai começar a olhar para dentro da gente e ver o tratamento que a gente está tratando uns com os outros, principalmente no nosso lar. E aí a gente vai obedecendo aquilo que o Espírito Santo ele nos chama. Mas, como a gente está na carne, vai aparecer várias coisas para nos tirar realmente da comunhão com Deus. Por exemplo, uma perda dessa que a nossa irmã teve. Logo, uma perda. Essa perda, irmão, balança com a gente. Mas, segundo as Escrituras, mover das Escrituras, o sangue da irmã dela não está. Então, nós, irmãos, nós fomos chamados para viver essa vida. É no velório ali que está aquela pessoa. Está o seu corpo.
O ser eterno que vivia dentro dela saiu, que é o fogo de vida. Essa é a respiração. Quando tira a respiração de cada um de nós vira barro. E aí volta ao pó. A nossa vida, nós temos vida aqui, porque o cordão de prata ainda está ligado com o nosso Deus. Mas graças a Deus, que nós, no decorrer da nossa caminhada na terra, alguém chegou para nós e falou que a gente era um pecador. E que a gente ia sofrer eternamente se a gente não aceitasse o plano divino de Deus. E sabemos que existem várias religiões propagando. Existe também. Muitos delas totalmente errados. Muitos delas mercadejando a palavra. Muitos delas oferecendo aquilo que Deus, Jesus, nunca ofereceu para os apóstolos e nem para aqueles que iam seguir eles. Venha para Jesus, você vai perder as suas propriedades, você vai ser perseguido como marginal, você vai ser preso, você vai ser degolado. E a gente vê hoje as pessoas pregando outro evangelho, até mesmo fazendo encontro de casais para melhorar a vida dos casais, ensinando os homens a se tornar afeminados. Você tem que lavar um prato, você tem que banhar a casa. Se isso não for da pessoa querer ajudar, está tirando a masculinidade daquele cidadão, do cabeça do lar. Então, devemos realmente estar buscando, meditando sobre essa situação. Porque se a gente refletir que a gente vai perecer, a gente vai morrer, o que acontece? Eu vou fazer de tudo para me viver com Deus eternamente. Porque o próprio Jesus disse que vai haver separação dos bodes das ovelhas. Vai haver. Aí, isso vem desde o começo. Se você vê a arca de Noé, a longanimidade de Deus, 100 anos, aquele homem pregando, 100 anos, e ninguém se converteu, ninguém quis. E Deus disse que ia acabar com aquela terra que estava. E sabe o que estava acontecendo naquela terra? Tinha um rapaz lá que matou 2 pessoas. Uma porque pisou no pé. E chegou para a esposa, eu matei um menino porque ele pisou no meu pé. E outro porque ele bateu na minha cara. E a destruição acontecendo logo no início da terra. Sabemos que entrou o pecado no mundo, mas o homem, ele vivia muito tempo. Cada tempo que passa, a gente se torna mais frágil. O homem no tempo de Adão viveu depois do pecado 930 anos e gerou filhos. Matusalém também foi outro que viveu muitos anos. E aqueles homens tiveram o privilégio
de ouvir a pregação de Noé. Mas nenhum se arrependeu. E foi destruído aquele mundo antigo, com água. E Deus fez uma promessa que não ia mais acabar com esse mundo com água, mas assim com fogo. Com fogo. Isso é o que cada um de nós que viemos aqui no primeiro dia da semana cear, participar, adorar a Deus, é o que nós estamos aguardando. Porque o pó, ele vai voltar realmente a vida. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Esse aqui é o Velho Testamento, 1 Coríntios. O homem carnal, de maneira nenhuma, se ele não tiver com Cristo, ele não entra no reino dos céus. Jesus, ele ensina lá a Nicodemos, e Nicodemos, ele se submete, mas a gente vai ver, se você ler os evangelhos de João, tu vai ver lá no finalzinho, tanto Nicodemos como um jovem lá que era muito rico também, que era da classe alta, se convertendo ao Senhor. E aqui, no capítulo 15, olha o que Paulo deixa registrado. Versículo 50. Diz assim a palavra de Deus: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. O que ele quer ensinar? É que o homem natural, por si só, através das suas obras, através da sua vontade, não pode herdar o reino de Deus. O que ele vai dizer? Nem a corrupção, o nosso corpo corrupto, que vai se deteriorar, que vai se acabar, não herda a incorrupção. Eis que vos digo mistério, nem todos nós dormiremos, mas transformados seremos todos. Talvez Mateus vai viver mais uns 120 anos e eu só tenho de vida aqui na terra, porque eu tenho 58, vamos botar mais 50. Daqui a 50 anos tem um bocado que não dão mais aqui. Daqui a 50 anos. Você já pensou nisso? Daqui a 50 anos você não está mais. É isso que pode realmente acontecer. E se Deus lhe der mais uns 70 anos, você vai estar com o quê? 120 anos. Você vai pedir para partir. Porque a família de hoje, preste atenção, família de hoje, os filhos de hoje, estão pegando os pais, colocando no asilo. Porque não tem tempo para os pais. Não tem tempo. Acha melhor deixar na mão de qualquer um.
E ali os filhos do Mateus. Como é que eu vai ser essa expressão? Então, irmão, olha a Deus, faça como Paulo. Enquanto estou no corpo, eu estou ausente, eu estou longe. Mas se for para me ficar aqui para trabalhar com o Senhor aqui na terra, falar de Jesus, que o Senhor me dê vigor e força. Mas se não for, eu quero estar com o Senhor. Esse é o desejo do apóstolo. Esse tem que ser o nosso desejo. E continuando ainda, quer dizer que nem todos dominaremos, mas transformados seremos. No momento, no abrir e fechar de olho, o ressoar da última trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando Jesus aparecer no céu, todos os mortos, todas as pessoas que morreram, vêm junto com Ele. Vêm junto com Ele. E os cristãos que ainda vão estar nesse período de vida, eles vão ter corpo transformado e subirão nos ares juntamente com Cristo. E aí vai acontecer o julgamento. Se seu corpo não transformou no momento do tocado por Ele, Ele vai transformar, mas não amarra. Qual é a marra? O velho batismo de fogo. A terra vai soltar fogo debaixo da terra, que é os vulcões. E vem fogo lá do céu. Então o que vai acontecer com o meu corpo mortal? Se eu não estiver vivendo a vida em obediência, vai se queimar. E eu vou estar espiritualmente diante do meu Deus, para receber o bem e o mal que eu fiz depois que eu conheci a Ele, que eu me batizei. Eu vou receber o bem e o mal. Mas se eu fiquei sem ser levado, eu já estou praticamente na condenação. Já estou praticamente na condenação. E aí, irmão, que Salomão, melhor é você estar no inferno. Porque lá você vai ver o fim de todo ser humano, de todo homem. É melhor do que ir à festa. Porque a festa ela vai trazer, vai deixar você freneticamente não pensando nas coisas espirituais. Não pensando que esse mundo vai acabar. Não pensando que você é uma pessoa mortal. Mano, o que tem de jovem entrando na droga? Tem um tal de uma droga que é arbite não, perdão, uma droga aí, azul, que eles estão para ficar fugindo no baile. Eles ficam tão eletrizados que às vezes não sabem nem o que está fazendo. Eles sabem que sim. E é muito jovem. E nesse momento, eles estão pensando em Deus. Não estou pensando. É por isso que Deus, Ele fez de tudo por causa de cada um.
filho, dizer, meu filho, morra pelo outro. Você não tem. Ou tem? Você tinha coragem de pegar o teu irmão e dizer, olha, morre pelo aquele homem ali, morre pelo Antônio aqui. Não tinha. Então, como é que tu acha? Como é que vai dar o sentimento de Deus para ti? No dia do juízo. Imagina isso. Vou terminar a leitura. Versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se vestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se vestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu agrilhão. E o agrilhão da morte é o pecado. O que é que lhe prende aqui na terra? Agrilhão é tipo uma mordida de uma serpente, uma mordida de um escorpião. Ali pode se identificar como agrilhão. Mas o agrilhão do pescador era uma lança que ele tinha uma ponta que enfiava no animal e não tinha mais condição daquele animal se soltar, porque ele estava atravessado e ficava preso através desse agrilhão. Então o pecado é um agrilhão que lhe prende aqui na terra, que lhe deixa sujeito à morte, tanto física como a espiritual. Sabemos que o mundo, como diz a própria Escritura, já está, já estás no maligno. Esse mundo que nós estamos vivendo, esse mundo que nós habitamos, é um mundo morto. Então Paulo ele faz essa pergunta: morte, aonde está a tua vitória? Aí no 57, mas graças a Deus que nos deu a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deu a vitória por intermédio da pessoa de Cristo. E o que eu entendo com isso? Para a morte não me pegar, eu tenho que estar onde? Com Cristo. Eu tenho que estar dentro da arca, que é o Senhor Jesus. Eu fui sepultado juntamente com Ele. Eu fui morto juntamente com Ele. O meu velho homem, ele morreu. Tenho que trabalhar ouvindo o Espírito Santo para me livrar dos grilhões da morte. E o grilhão da morte, como ele está todo o tempo me chamando. A morte hoje não é mais como antes, mas a morte hoje é a falta de comunhão. Isso é que pode estar acontecendo com esse mundo. O mundo, ele está voltado a só uma coisa, só pensar nas coisas daqui. Para terminar, versículo 58.
Ele vai ensinar. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Por que ele diz? Portanto, irmão, seja firme. Porque vai haver, irmão, vai haver vendaval na nossa vida, como está acontecendo na vida da nossa irmã. Esteja realmente orando pela nossa irmã, para não perder, para não pensar, Senhor, te orei tanto e o Senhor não respondeu da maneira que eu queria. Portanto, meus amados irmãos, seja firme, inabalável, sempre abundante, o que é? Abundante, sempre indo para frente. Parou, mas vai para frente, sempre abundante na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor, na pessoa de Cristo, o vosso trabalho não é bom. Amém? Que Deus possa estar deixando a gente pensar que a nossa vida é um campo ligeiro. A nossa vida é passageira. Devemos estar investindo nas coisas lá do mundo. Pai amado, Pai de misericórdia, te agradecemos a Deus pelo Senhor ter enviado o teu Filho unigênito para nos dar esperança e salvação. Em Cristo Jesus, Pai, eu te peço felicidade, te peço pelos nossos vizinhos. Que o Senhor possa quebrar a barreira de separação e eles realmente te reconhecerem como soberano Senhor. Pai amado, eu venho também te pedir, Deus, pela nossa semana, que a gente possa estar meditando no Senhor, sabendo que no acordar, podemos acordar, Senhor, ser o nosso último dia. Podemos estar com nossas lamparinas, Deus, acesas diante do Senhor. E fala, meu Deus, através de cada um de nós. E nos dá as almas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quarta-feira, estudo. Sexta-feira, grupo familiar. Amém. E vocês podem nos ajudar com tudo aí, essa cadeira. Alguém vai me dar oferta. Alguém vai me dar oferta e quando a oferta.